Estamos começando mais uma edição do TV News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC, a TV Cabo aí para o sul da Bahia. Muito obrigado pela grande audiência, você de Ilhéus, você de Itabuna. Estamos também ao vivo pelas redes sociais, hein? Estamos no YouTube, na página TVI Oficial, também na página TVI News Brasil. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook, através da página TVI Play Live. Compartilhe essa ideia com outros amigos, né? Vamos compartilhar aí pelo menos com 5 pessoas, tá certo? Vamos espalhar essa boa notícia por aí. O programa de hoje vai destacar aqui, dentre outros assuntos, a situação do motorista de aplicativo. A paralisação ajudou em alguma coisa ou não? Vamos saber aqui no programa de hoje. Bárbara Oliveira, bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa TVI News. Estamos aqui iniciando mais o programa hoje com muitas notícias, novidades. Vamos falar também, fazer análise dos preços de gás e combustível com o especialista em tributos, o Dr. Franklin, né? E também temos o convidado, o motorista de aplicativo, que vai conversar com a gente aqui, é o Davidson Rocha. E muito mais. Ok, a gente vai falar aí também sobre a situação de Itabuna, Ilhéus, na política, na gestão, vamos comentar aqui, e os novos possíveis candidatos que estão surgindo por aí. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso TVI News, que começa destacando para você o tempo para hoje. Como é que vai ficar o tempo na sua cidade, na sua região? A Bárbara Oliveira vai trazer para a gente a previsão do tempo para hoje em algumas das principais cidades e também a nossa capital, Salvador. Previsão do tempo para Ilhéus, temperatura máxima 28 graus, mínima 22 graus, probabilidade de chuva 31%, tempo chuvoso em Ilhéus. Em Itabuna, temperatura máxima 28 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 44%, tempo chuvoso também em Itabuna. Para Buerarema, temperatura máxima 28 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 34%, chuva também em Buerarema. Em Itacaré, temperatura máxima 28 graus, mínima 23 graus, probabilidade de chuva 24% e tempo encoberto. Previsão para Itajuípe, temperatura máxima 28 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 31%, tempo chuvoso em Ibicaraí. Itajuípe. E temperatura para Ibicaraí, temperatura máxima 28 graus, mínima 19 graus, probabilidade de chuva 37%. Para essa cidade toda chuva. Canavieiras, temperatura máxima 27 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 54%. Para Salvador, Bahia, temperatura máxima 27 graus, mínima 25 graus, probabilidade de chuva 98%, né? O tempo com tempestade em Salvador. Porto Seguro, temperatura máxima 27 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 52%, tempo chuvoso lá em Porto Seguro. Vitória da Conquista, temperatura máxima 24 graus, mínima 16 graus, probabilidade de chuva 15% e o tempo parcialmente nublado. Pois é, gente, já chove em algumas cidades, como a gente viu aí, né? É um outono que vai se despedindo aí para a chegada do inverno daqui a pouquinho, né? Já no próximo mês, dia 21, né? Vai começar o inverno, mas já dá essa cara aí de friagem em alguns lugares, né? Principalmente onde a gente está acostumado com temperaturas mais altas, até fora do verão, né? E agora, qualquer 20 graus, todos nós começamos a sentir frio, né? Então, é o clima aí de inverno chegando aqui ao sul da Bahia. E a gente tem que se preparar porque virão aí, segundo os estudiosos do clima, né? O professor e mestre Roberto José falou aqui a semana passada, nós estamos prestes a receber aí o El Niño que deve trazer muito calor e seca, né? Para aqui o Nordeste durante pelo menos 3 anos. Então, é bom a gente se preparando, né? E curtindo aí esse friozinho aí por enquanto, né? Aproveitar esse tempo aí que favorece aqui ao sul da Bahia, que é uma região que favorece o clima, né? Devido à Mata Atlântica, a gente aqui está em plena Mata Atlântica, né? Itabuna fica num vale, uma região aqui de vale dentro da cidade.
rodeada pela Mata Atlântica. Então, isso é bom, né, para o clima e para favorecer também a nossa saúde com a umidade relativa do ar. Bom, Bárbara, vamos começar aí com as notícias, né, as principais informações de hoje e as entrevistas também aqui do programa. Vamos sim. A gripe aviária volta a preocupar, Barbosa, porque o Ministério da Agricultura e Pecuária declarou estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional, né? Em função de casos de gripe aviária detectados em aves silvestres. A portaria, assinada pelo ministro Carlos Fávaro, foi publicada em edição extra Diário Oficial da União da noite desta segunda-feira, dia 22. O intuito é evitar que a doença chegue à produção de aves de subsistência e comercial, além de preservar a fauna e a saúde humana. E com a declaração de estado de emergência zoossanitária, a mobilização de verbas da União tende a ser articulada, né, com outros ministérios. Então, já foram identificados 8 casos em aves aqui no país, aqui no Brasil. 7 no Espírito Santo, nos municípios de Marataízes, Cariacica, Vitória, Nova Venécia, Linhares e Itapemirim. E 1 do estado do Rio de Janeiro e 1 em São Paulo, em São João da Barra. Além de espécie Thalasseus acuflavidos, há ainda aves da Sula Leucogaster, Autobá pardo e Thalasseus maximus, que é o mais conhecido como 30 réis. Né? Então, essa doença aí está preocupando, né, os órgãos, porque é através da ave, através do frango, né? Então, eles estão tomando medidas aí para que não se espalhe essa doença, né? A orientação é que evite recolher aves doentes ou mortas, né? E se encontrar, acionar o serviço veterinário, porque eles têm aí eles sabem como proceder de forma segura para não espalhar a doença, né? Aves doentes ou mortas você não pode consumir e você não pode ter no seu criatório para não contaminar. Então, é necessário se informar mais sobre isso e estar atento, né? Também tem notícias aqui, Barbosa. Só complementando aí, Bárbara, o Brasil é um dos maiores exportadores, né, de carne de frango, inclusive para a China. E agora também um novo mercado aí, né, que são os árabes, que estão comprando muita carne de frango no Brasil e também ovos, o que inclusive favoreceu para que o preço tanto do ovos como da carne de frango subisse muito aqui no Brasil nesse período. A cartela de ovos com 30 ovos, que era vendida aí até por carro de som na rua a R$10 há pouco tempo, hoje está chegando aos R$30. Isso fruto dessa exportação. Então, tem males que vêm para bem, né? De repente, essa notícia da gripe aviária pode beneficiar os brasileiros mais carentes, né? Que pode, de repente, ter a carne de frango mais barata, porque ela aumentou bastante. Foi um aumento de mais de 50% nos últimos meses. Mas vamos esperar, né, que chegue a um meio termo, que não precisa ter a praga para que os produtores respeitem, né, o direito dos brasileiros também de consumir um frango mais barato e um frango de boa qualidade. É verdade. O suspeito de matar a PM foi morto, no caso, em Salvador, né? O soldado Gleidson Santos foi assassinado e tinha esse suspeito de matar o policial e de fazer um assalto em uma loja de celulares. E ele foi morto em confronto com a polícia, né? A polícia localizou esse homem através de denúncias anônimas, tá? E encontrou o bandido no local conhecido como Planeta dos Macacos, no bairro São Cristóvão, em Salvador, né? As equipes de patrulhamento tático móvel Pátamo do Batalhão de Choque. Então, houve um confronto, o suspeito foi baleado e morreu. De acordo com a polícia, foram encontrados com o homem acusado uma pistola calibre 9mm, carregador munições e um tablete de maconha, né? E um outro homem que teria também participado da ação criminosa já tinha sido localizado na noite de sexta-feira, no dia 19, no bairro de Pernambués. Um bairro que fica no Cabula, ali entre a rodoviária, fica ali entre a estação rodoviária e o São Gonçalo do Retiro, né? Um dos maiores bairros ali do Cabula, a região do Cabula. E também morreu esse, né? Morreram os dois, viu? E os nomes dos mortos não foram divulgados. Então, esse suspeito que fez um assalto em Salvador e suspeito de matar o policial foi morto na segunda-feira. Ok. É a violência, né, que não está fácil. Ontem à noite também um casal foi morto a facão, né? O pai, enteada, né? Uma enteada foi assassinada pelo padrasto.
e com ela estava também um namorado, um casal jovem. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, que está no Jornal à Tarde de hoje, e a gente vai dar os destaques também do maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, que é o Jornal à Tarde, que se encontra de forma gratuita no nosso aplicativo, no nosso site, tviplay.com.br, e você pode ter acesso aí, minuto a minuto, às principais informações do Jornal à Tarde. Como eu disse, o maior portal de notícias há mais de 60 anos, né? Mais de 70, já 73 anos aí, informando a população da Bahia e do Brasil, Bárbara. Temos o entrevistado hoje aqui, o Davidson Rocha, né? Ele é motorista de aplicativo e vai conversar com a gente sobre as principais dificuldades, né? E como é ser motorista de aplicativo aqui no Brasil, aqui na Bahia. Bom dia, Gleidson. Davidson, bom dia, obrigado por ter vindo aqui. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores aí da TVI, em toda a região do Cacau e também aqueles que estão na internet, nas redes sociais. Ok, Davidson, essa profissão veio em um bom momento, né? Porque há pouco tempo os motoristas de carros de praça, como eram chamados, os táxis, né? Ou taxistas, eles tinham que ter um alvará, comprar esse alvará muito caro, né? Porque já não conseguia mais alvará nas prefeituras, não tinha mais vagas, poucas vagas, e era uma disputa ferrenha, né? Para você ter direito a dirigir um táxi numa cidade de porte médio grande. Com o aplicativo isso acabou. Nós tivemos aí quase que uma guerra, né, com alguns motoristas de táxi, mas graças a Deus foi pacificado o movimento. E hoje a gente tem de um lado os taxistas trabalhando, ganhando seu dinheiro, do outro os aplicativos, que prestam o mesmo serviço, mas de uma forma diferente, né? Como é que você viu essa oportunidade, né? Como foi para você essa oportunidade e como você vê hoje esse movimento, inclusive do governo, querendo taxar as empresas de aplicativo para que elas se comprometam com o motorista como se ele fosse um funcionário, um empregado desse aplicativo. Como é que você vê isso? Bem, eu vejo como algo que foi surgindo de forma natural. É a evolução das coisas, né? Ora, nós estamos falando aqui agora, ao vivo, pelo YouTube, algo que uma transmissão ao vivo era algo restritivo, né? Exatamente. Você, no mundo televisivo, você só conseguia fazer transmissões ao vivo via satélite. Via satélite, E era né? muito E caro. era muito caro. Então você tem uma evolução de tudo e isso aconteceu na mobilidade urbana. É fato que o motorista de aplicativo, esse segmento do transporte por aplicativo, ele surgiu de uma deficiência do que tinha no momento, à disposição. Transporte público de péssima qualidade, né? E aí veio o aplicativo e começou a trazer uma certa comodidade, que é você ter o carro na porta da sua casa, o taxista, você tem a questão que é o ponto do táxi. Você tem que se deslocar. direcionar até o ponto do táxi. E às vezes nem tem táxi lá no momento, né? Exatamente. Então, aquela coisa que enquanto está tendo... Se o que está rolando é morte, vamos vender caixão. Então, um empresário viu que existia ali uma oportunidade de negócio, sim, isso aqui dá para ser melhor. E aí surgiu, em primeiro lugar foi a Uber que surgiu, e aí ela veio trazendo, isso foi arrastando em todo mundo. Eu acredito que não só hoje em Itabuna, mas no Brasil, a principal forma de transporte das pessoas, classe média e baixa, e também classe alta, é o transporte por aplicativo. Tem vezes que é mais vantagem você usar o aplicativo do que você ir com o seu carro. Hoje mesmo no centro de Itabuna, dependendo do que você for fazer, você vai ter dificuldade se você for com o seu carro para estacionar. Com certeza. Vai gastar muito mais combustível e se aborrecer. Davidson, mas você, né? Como é que essa oportunidade te pegou? Você na época fazia o quê? Certo. Como é que você entrou nisso aí? Eu trabalhava numa empresa privada, sempre trabalhei em empresa privada. E aí, mas eu sempre tive uma vontade de trabalhar para mim. E o fato de você ser motorista de aplicativo te dá uma liberdade de você escolher o dia de trabalho, de você escolher a hora que você vai trabalhar, de você se autofogar, dizer, não, hoje eu não vou trabalhar. Então, essa liberdade eu sempre quis ter, coisa que você não tem trabalhando em contrato. E aí eu saí de uma empresa privada, peguei os valores da rescisão
investi no meu veículo e determinei que eu iria trabalhar para mim. E aí foi uma experiência, está sendo uma experiência diferente, né? Uhum. Geralmente o motorista de aplicativo ele tem resistência em voltar a trabalhar CLT, É. justamente porque ele tem essa certa liberdade, né? Agora mesmo, para estar nessa entrevista aqui ao vivo, Se fosse foi CLT, você uma não só poderia. escolha minha, dizer, vou. É. Mas se eu tivesse empregado, eu teria que talvez Pedir permissão. pedir permissão ou dizer, não dá para mim estar aqui. É. Né? Agora, a propósito disso que você falou, né? Como eu citei anteriormente, o atual governo, através do Ministério do Trabalho, eles querem colocar o aplicativo de uma forma de CLT. Ou seja, se você ficar 3 anos no aplicativo e você sair, você pode reclamar de direitos trabalhistas. Você concorda com isso? Eu discordo. Eu discordo porque é justamente o contrário do que eu falei aqui agora. É. O motorista de aplicativo, ele não quer ser CLT. Essa proposta que está sendo feita pelo ministro Marinho, né? Rogério Marinho. Rogério Marinho não, perdão. É o Marinho. O Marinho, isso. Ele está propondo, mas na verdade está faltando um diálogo com os responsáveis. E os motoristas, né? Com os devidos envolvidos. É. Eu acredito assim, o Estado, tá? O Estado, ele não deveria entrar em tudo que acha que tem que entrar. Eu acho que, na maioria das vezes, aonde o Estado entra, a concorrência sai. Aonde o Estado entra, o serviço acaba caindo a qualidade. Com certeza. Então, se o motorista de aplicativo, se o transporte de aplicativo já veio de uma ideia liberal de deixar... tanto é que nós somos chamados de parceiros. Exatamente. Eu tenho a opção de me conectar ou de me desconectar na hora que eu quiser. Isso. Quando eu gero um vínculo, isso muda. Então, não é de interesse. Eu acho assim, é possível melhorar a legislação? É possível melhorar a legislação. Acho que é possível discutir algum ponto que precisa ser melhorado, ajustado, né? Mas, no geral, o motorista de aplicativo, ele não quer o CLT, tá? Ele não quer o CLT. Agora, talvez nós temos que conversar sobre preço. Porque não que o governo tenha que fazer uma tabela, mas que eu também sou contra. Acho que entrou tabela, aí bagunça gera um problema. Mas eu acho que o governo tinha que determinar pelo menos uma fórmula de cálculo do reajuste. Né? Exatamente, porque eu tenho dito isso aí, né? Os motoristas, eles são responsáveis pelo carro, pelo trânsito, pela manutenção, né? Pelos documentos, pelo emplacamento, pela segurança dele próprio, dos passageiros. E o aplicativo, ele trabalha na sua maioria com robôs, né? Porque são algoritmos, né? Algoritmos, são poucos funcionários, né? Só para dar manutenção lá na central, que nem fica no Brasil, né? Fica fora do Brasil. E no Brasil e em todos os outros países, o trabalho quem faz são os robôs através dos mapas que já estão ali pré-determinados. E o robô localiza o motorista mais próximo, que está com o celular ligado, da chamada, e aí conecta ele com o passageiro. Então, eles gastam um mínimo. E por que cobra tão alto o percentual do motorista, né? Eu soube que chega a passar de 30%, né? A 99, ela tem uma política que ela chega até a cobrar 30%. Mas, segundo ela, ao final da semana, todo final de semana, ela tira, se passou de 20%, 19,99%, ela devolve. Mas, assim, de fato, o que eu entendo que é uma necessidade, inclusive a paralisação que houve nacional, né, era em virtude de tarifas. E aí, o que é que resultou? Era necessário uma legislação para definir os critérios de reajuste. Nós fizemos uma paralisação no dia 15, de 24 horas. Houve adesão aqui na cidade de Itabuna. Houve adesão também aí em Ilhéus. Houve adesão. Houve adesão em todo Salvador, o Brasil. Houve somente uma resposta oficial, que foi por meio de um programa da Uber, que ela transmite numa rádio, numa rede de rádios do Brasil, que é a Transamérica.
E nesse programa a Uber disse que ela segue critérios, não determinou quais são esses critérios, e que ela não poderia dar o reajuste que os parceiros reivindicam, porque ela tornaria o serviço muito caro e iria diminuir a demanda. E aí a diretora explica que se a gente aumentar demais o serviço, cai a demanda e você não vai ganhar nada. Bem, talvez ela tenha até um pouco de razão. Se o serviço ficar caro, obviamente você vai reduzir a demanda. No entanto, é preciso dar transparência de como esses reajustes acontecem. Eu tenho o meu terreno lá. Eu pago o meu terreno. No contrato está estabelecido como vai ser o reajuste das parcelas do meu terreno. Qual índice vai se utilizar. Você já se prepara antes, né? Aí nós estamos no meio, que nós estamos aí. Eu já estou 4 anos. Quando eu entrei, a tarifa era R$6. Hoje nós estamos com ela R$6,60. Passaram 4 anos. Se você for analisar a inflação desse período, principalmente pós-pandemia, o preço está muito defasado. Então, que número, que índice é esse que a 99 usa? Agora, que a Uber usa? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. É melhor aumentar o valor para o cliente ou diminuir o custo da operadora, do aplicativo? Eu acho que os dois têm que ser... Eu acho que tem que reduzir um pouco a taxa o encargo da tarifa das plataformas. E você tem que aumentar, porque veja bem, tem cliente que o próprio cliente reconhece que está barato. Hoje você atravessa a cidade de um lugar para outro, você paga R$6,80. Eu tô falando de um carro. R$6,80? É R$6,80 você vai pagar. R$6,90 na verdade é o mínimo da tarifa. É o mínimo, R$6,90. Mas a 99 cansa de fazer descontos. Né? Tem vezes que o próprio passageiro... Eu nunca consegui pegar uma tarifa baixa assim, não. Na 99? Uber, não, a 99 eu não pego. Mas a Uber, a taxa... Veja só, a Uber, a taxa mínima na cidade é R$8,08. Certo. Só que ela só repassa R$5,50 pro motorista. Entendeu? Aí não dá para pagar nem um litro da gasolina. Né? Aí assim, a 99 chega a ser, talvez, não sei se é melhor, menos pior. Porque a 99 ela cobra menos do motorista e menos do passageiro. Certo. Mas assim... A questão toda é que você paga hoje numa moto R$7. R$7, R$10, né? E é desconfortável e perigoso, né? Os custos de uma moto são infinitamente menores do que o custo de um veículo. E aquele outro aplicativo, né? Que eu já tentei até pegar, nunca consegui. É o InDrive, né? Esse funciona bem? O InDrive funciona... Só que assim, no começo deu um problema. Explica até aí para o nosso telespectador, parece que é a pessoa que sugere o valor, né? É assim, quando você vai pedir um carro na Uber e na 99, existe o preço pré-estabelecido, o preço estimado. Certo. Na InDrive não, na InDrive quem vai definir o valor não é a plataforma. É o motorista. Nem o motorista. É o passageiro. É o passageiro. Só que... Quem criou a InDrive teve até um pensamento coerente. Qual é o pensamento que o cara que criou a InDrive teve? Ele disse assim, olha, se eu oferecer, deixa na mão do cliente, porque se ele oferecer barato, ele não consegue o carro. Então ele vai ter que oferecer um preço razoável. No mínimo justo, né? No mínimo justo, para ele conseguir se deslocar. Bem, até aí tá tudo bem. Só que aí a InDrive vem e colocou uma promoção para que o motorista fizesse um número X de corridas e desse número X de corridas ele iria receber R$1.000, por exemplo. Eu acho que era 60 corridas e o motorista ganhava R$1.200. R$1.200. Aí pensa aí, começou a passageira oferecer corrida R$5 e tem motorista para fazer. Porque o importante era fazer o número de corrida. Exatamente. Então, isso acabou gerando, principalmente numa cidade como a nossa, que é pequena, um hábito de se fazer uma proposta baixa e o motorista levar.
Então, isso acabou, por exemplo, se 6,90 estava ruim, Imagine 5. 5, a gente retrocedeu. Então, Por isso que não acha, né? Esse drive a gente... não, aí agora parece que ela tá, acho que o mínimo agora é 6, mas me parece que tá amadurecendo o mercado, a ponto que os motoristas, como as promoções estão caindo, ela tá restringindo as promoções, os motoristas estão começando o mercado está começando a amadurecer no sentido de que o motorista está começando a fazer uma seleção de corridas que dá e que não dá para ir. É o que acontece hoje na 99. Hoje eu rejeito 80% das corridas que toca para mim. É. Você sabe hoje quantos carros trabalham em Itabuna nos aplicativos? Todos? Olha, a gente foi até questionado pela imprensa no dia tanto antes como durante a manifestação. E o que eu disse para os veículos de comunicação era o seguinte: a gente não tem um número oficial. Na verdade, não existe nem a nível de Brasil. Mas a gente estima que nós temos na cidade de Itabuna em torno de 2.000 veículos de Itabuna de passeio. Não, porque aqui a gente tem um público que mora, por exemplo... É porque eu soube que vem motorista de Quaraci, de Itajuípe, exatamente. Né? Mas a área de atuação aqui, entendeu? Então a gente acredita num universo aí de 2.000. Com o advento da moto, que tem a moto, né? Que não são nossos rivais, são nossos parceiros. E a moto é mais para entrega, né? Não, a moto carro é transporte também. Carro também faz entrega, né? O carro, mas esse segmento não fluiu bem, não fluiu bem. Eu acho que teríamos aqui vários fatores para falar, mas no caso da moto deu certo, porque aqui já tinha mototáxi. Né? É legalizado. Diferente de São Paulo. São Paulo houve problemas, a prefeitura mandou paralisar o serviço na cidade. No entanto... Por quê? Porque São Paulo não tem o hábito de usar moto para locomoção. Só para entrega. Mototáxi, isso não existe lá. Lá não existe. Então, como aqui em Itabuna isso já existia, meio que veio Itabuna é uma das poucas cidades, né, do Brasil. Acho que Itabuna, aqui na Bahia, Itabuna, Jequié e Feira, né? Que tem mototáxi? Que tem mototáxi. Outras cidades não legalizaram. Não legalizaram, né? As prefeituras não quiseram legalizar. Nós estamos aqui com essa questão aí, com o advento da moto... Eu acredito que a gente tem aí um universo dobrado hoje de uns 4.000. E vem cá, é uma curiosidade, né, das pessoas que perguntam o seguinte, porque vocês às vezes se queixam do valor, né, principalmente da Uber, que paga menos. Mas tem motorista que consegue alugar um carro por mais de R$2.000 por mês, né, pagar o combustível e ainda ganhar dinheiro, né? Como é isso? Você tem que fazer quantas corridas por dia para vocês conseguirem ganhar um dinheiro bom? É muito simples de resolver a equação. Eu trabalhava, quando eu entrei, há 4 anos atrás, para te dar uma noção, eu trabalhava até 1h da tarde e eu ia para casa com R$360. Hoje eu trabalho 12 horas para ganhar 200. Caiu bastante. Então, se eu quiser ganhar 400, eu tenho que trabalhar 24 horas sem parar. Então, o motorista de aplicativo, ele consegue pagar. Mas ele não tem mais a sobra que ele tinha antes. Ele tem que trabalhar muito mais. Ele tem que trabalhar muito mais. O percentual de defasagem da tarifa faz a gente trabalhar mais. Entendeu? Entendi. Se a tarifa fosse reajustada de forma justa, nós não teríamos que nos trabalhar em dobro para fazer o mesmo que a gente fazia antes. Então, pode ter certeza, esse motorista que tem um carro alugado, ele está trabalhando 12 horas por dia. Para conseguir ganhar alguma coisa. Para conseguir tirar o valor do veículo, ele tem que tirar depois o valor do combustível. Que está aumentando todo dia. E tem que sobrar alguma coisa para ele. Então, ele tem que vencer primeiro 2 desafios. Ele faz primeiro o valor do carro, depois ele faz o valor do combustível, que ele já tem uma média que ele vai gastar, depois ele vai correr atrás do dinheiro dele. Eu vou dizer aqui para você que talvez lá de 2 horas da tarde para lá, que ele tá começando a fazer o dinheiro dele. Então, é uma luta, é uma guerra diária, é um leão por dia que os motoristas enfrentam aí. Davidson, com relação à segurança, né? Porque eu uso bastante esse serviço de carro de aplicativo e converso com os motoristas. E eles relatam, né?
que tem receio de assalto, que rejeitam corridas em locais desertos e locais que eles já têm conhecimento que são perigosos, né? Se você conta pra gente, se vocês têm algum respaldo com relação à segurança no carro de vocês, ou tem que ir na cara e a coragem mesmo? Não, sobre segurança. Eu acredito que a gente vive uma situação melhor em Itabuna. Vou falar da nossa cidade. A gente vive uma situação melhor em Itabuna. A gente tinha no começo algumas guerras internas na cidade e isso dificultava o nosso trânsito na cidade. Hoje a gente tem um trânsito, eu vou dizer assim, relativamente livre na cidade. A gente não tem receio de entrar, de sair, de fazer o nosso trabalho nos 4 cantos da cidade. Qual o maior problema sobre segurança? O passageiro tem todas as informações do motorista. O motorista não tem todas as informações do passageiro. Então, eu não vejo a foto de quem vai entrar no meu carro. Eu não vejo o nome completo. Que hoje você bota o nome que você quiser lá na plataforma. É verdade. E eu não tenho dados daquele passageiro. A plataforma só me informa se aquele passageiro é frequente. Ela me informa se é um eventual, se é o iniciante ou se é um frequente. Ela me informa a avaliação daquele passageiro e ela me informa se houve uma verificação de CPF. Certo. Que a plataforma faz. Se é usuário, ela faz. Pede para você fazer reconhecimento facial, botar CPF. Mas ela só informa que ela verificou. Então, assim... Você tem que confiar na plataforma. Você tem que confiar. Ainda tem outro detalhe, viu? Que teve um motorista que me falou outro dia que, por exemplo, eu peço um destino e boto lá 2 paradas. Diz que o aplicativo não informa nada. Aí ele tem que ficar perguntando antes da corrida, já né? mudou isso. Mudou. Hoje Ainda bem, a plataforma, no caso a 99 informa quantas paradas vão ter. A Uber não informa. É isso que eu falei. A Uber não informa. Eu não e isso sabia é esse mais um negócio motivo de segurança, Mas né? tem como o motorista ver antes de chegar lá. Tem. É só Na ele ir Uber. lá no mapa procurar. Isso, ele vai né? ver lá que tem 2 Mas paradas. poderia lá. ser mais informativo, né? Poderia. Porque Na o Uber, passageiro sim. tem essas informações todas, tem a informação do motorista, até de onde o motorista de onde veio, né? Tem tudo isso. Tem que, em questão de segurança, tem que se evoluir muito essa questão aí, sabe? Mas, assim, tem tido uma evolução. Hoje as corridas são gravadas, o áudio das corridas. Ah, é? São. A plataforma pede autorização para gravar. Isso é bom. Eu mesmo concedo, porque quem não tem problema nenhum. E é para segurança. Né? Isso. Então, eu concedo autorização para gravar. A plataforma hoje faz reconhecimento Poderia facial. ter até a câmera também, né? Para pegar a imagem. Mas tem. Né? Você tem o direito de fazer desde que você informe ao passageiro que ele está sendo filmado. Mas se o passageiro não tem má intenção, não está mal intencionado, ele vai permitir, sim, né? Tranquilamente. Com certeza. Já são os filtros, É segurança para todo mundo, né? Porque tem motorista também que abusa, né? Sim, com certeza. Eu já tive muita reclamação aí de pessoas que tiveram problemas com motorista. A gente sabe, tem ciência dos problemas, mas, assim, todas as profissões vão ter pessoas, e principalmente a profissão do motorista de aplicativo. Porque você hoje tem uma carteira de habilitação, faz o cadastro e é motorista de aplicativo. Se eu fiz um bacharel em direito, eu não sou advogado. Eu tenho que fazer uma prova, provar, e ainda assim existem advogados que cometem ilegalidades. Com certeza, tem muitos. Se com vários filtros, com entidade, com fiscalização, você tem ainda pessoas com problemas, ainda mais um mercado tão aberto como esse de motorista de aplicativo. No Brasil a gente tem juiz corrupto, né? Ladrão, imagine advogado. Pois é, eu estava justamente falando sobre isso aí nesse instante. Agora, Davidson, você tem outra pergunta, Bárbara? Pode fazer. Não, porque eu lembrei de uma vez que eu fiz uma corrida no aplicativo e aí estabeleceu um valor inicial, né? E depois ele mudou a rota e aí dobrou o valor. Aí, no caso, como é que deve proceder o aplicativo, ele reembolsa
né? A pessoa. É porque tem que analisar por que ele mudou a rota. Se foi o próprio aplicativo que mandou. Aqui em Itabuna nós temos aqui em Itabuna a prefeitura ela gosta de travar as nossas vias aqui no horário de pico, de dia, entende? Esse dia Então, travaram ali a Inácio Tosta, pleno meio-dia, Então, 10 horas da manhã até meio-dia. Justamente. Aí se você trava, nós só temos 3 pontos na cidade. A ponte do São Caetano, a Góes Calmon e a essa Calixto ponte, Unida. pronto. Você travou uma ponte, você já sobrecarregou as outras. Se travar duas, praticamente travou a cidade. Então, o cliente às vezes tem compromisso de horário. Então, tem que analisar. Se ele fez um contorno maior porque ele tinha alguma obstrução no trânsito, se você contestar na plataforma, a plataforma tem mecanismo de verificar se havia algum problema ali. Agora, se ele fez com intenção de aumentar o valor da tarifa, eu acredito que você tem que entrar em contato com a central. Se foi a 99, você tem a central de telefone da 99, ou então você solicita ajuda no sistema do próprio aplicativo e você remete essa situação para 99 para ela analisar. Mas, na maioria das vezes, é por interdições no trânsito, ou talvez porque um caminho é mais longo, mas ele é mais rápido. Então, nem sempre o caminho mais longo vai gerar uma tarifa maior, porque a tarifa também leva em conta o tempo. Uhum. Então, se você ir pelo caminho mais curto, que tem mais semáforo, que você vai ter mais trânsito, você vai pagar às vezes mais caro. Então tem que analisar caso a caso para saber o que fazer. Mas de qualquer modo, o passageiro ele tem à disposição mecanismos de tomar suas providências. E aí, por vezes, pode acontecer injustiças. A plataforma não te devolver o valor, como também pode acontecer da plataforma devolver o valor. Ô, Davis, Itabuna e Ilhéus, né, nossas cidades aqui do sul da Bahia, as duas maiores cidades, andam muito maltratadas, né, pelo poder público. Periferia, os bairros, né, estão esburacados. Embora a prefeitura diga que vai asfaltar, né, mas a maioria dos bairros estão muito maltratados e acabam maltratando os veículos. Não só a buraqueira, mas também onde eles fazem o asfalto, fazem os quebra-carros, né, que não são mais quebra-molas, são quebra-carros. Como é que você vê isso hoje e quais os prejuízos que isso traz para você no dia a dia? Olha, falar de buraqueira não tem como a gente não falar desse asfalto que a prefeitura está derramando em vias que estão absolutamente perfeitas. Eu vindo para cá, para a emissora, eu passei na Avenida Juraci Magalhães. Estão asfaltando. A Avenida Juraci Magalhães não tem buraco. É verdade. Ali naquele trecho não tem buraco nenhum aqui, né? Pertinho da gente. Quem é esse engenheiro, esse arquiteto que está definindo quem é as vias que vão ser asfaltadas? Não conhece a cidade. Por quê? Como gestor público, a última avenida que eu iria aplicar recursos era na Juraci Magalhães. Porque ela tá perfeita, o asfalto ali. Não vejo buraco nenhum ali. Tinha um buraquinho ali, né? Ali perto do Alto Marão, mas ali era coisa de chegar ali e fazer ali resolvia. Exato. Nós estamos derramando caminhões agora aí na Juraci Magalhães. Você, motorista de aplicativo aí, que tá sabendo que eu ia estar aqui, tá aí com o YouTube agora no veículo aí, né? Tá passando agora pela Juraci Magalhães, tá vendo aí o trânsito que tá formando, o caminhão de asfalto lá. Ótimo. Só que o grande problema, a periferia, as zonas distantes estão terrivelmente acabadas. Isso gera um transtorno para todo mundo, até mesmo para o usuário. Tem ruas que a gente não pega as pessoas na porta, porque não tem condições. Tem lugar que vocês até se recusam, né? Não tem lugar, tem ladeiras que eu paro embaixo e falo assim, senhora, por favor, você tem como descer? Que não tem como subir. Então, gera transtorno para o usuário, e gera transtorno para o motorista de aplicativo. Suspensão. Motorista de aplicativo nunca tá com a suspensão 100%. Ele termina de arrumar uma bucha, a outra tá com problema. Ele arruma outra que ele trocou antes, já tá fazendo barulho. Aí o lucro daquele dia vai embora, né? Não, justamente. Na verdade, veja só, Barbosa. Hoje você não tem a qualidade que se tinha antes do transporte aplicativo.
Hoje você entra em carros que não estão bem conservados, É. né? A limpeza não é mais a mesma coisa, né? Até mesmo Desculpa interromper, depois a gente ainda tem que avaliar, né? tem que avaliar. É. Você Aquele vê, carro né, ali que é algo que a gente vê que não é bom. Mas por misericórdia, até o próprio critério de qualidade dos passageiros caiu. É. Mas assim, porque eles acabam acostumando. E também Você entende, acostuma, às todo vezes. carro que eu entro tá sujo. E às vezes entende ali também a questão do motorista, né? Por exemplo, outro dia eu entrei um que faltou até combustível na rua. Mas aí se eu vou avaliar, vou dizer lá que ele não é bom. Não, a gente tem que entender, é um pobre coitado que está trabalhando, exato, né? Exatamente. Então a gente entende e deixa para lá. Mas o motorista precisa cuidar do carro, porque, né, seja dele ou não, dele. é uma empresa. É a empresa dele, né? é a empresa dele. Mas não que eu queira justificar esses problemas, não. Eu tenho problemas com meu carro, qualquer um pode ter. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a forma, o preço tá tão arrochado que tem hora que o motorista tem que escolher se ele compra o frango assado no final de semana ou se ele compra o pneu. Rapaz, é complicado. Chega ao ponto dele não conseguir fazer um caixa para manutenção. Os motoristas que conseguem fazer, conseguem com muito trabalho. Mas assim, se os preços estivessem mais justos, consequentemente, os motoristas iriam manter seus carros mais alinhados, iriam conseguir lavar mais vezes o carro durante a semana, o passageiro iria verificar uma qualidade melhor de serviço, e iria ver esse reajuste, esse um pouquinho mais caro que vai ser, voltando para ele em qualidade. Exatamente. Então, mas é difícil, a gente está aqui falando, mas as plataformas mesmo em si, elas não se comunicam. Não... Entre o Itabuna, quem é o responsável pela 99 em Itabuna? Não tem, né? Qual é o escritório que responde pela 99 em Itabuna e Ilhéus? Não tem. Não existe. Então, não entendem a realidade da cidade. Eu acho que nem na Bahia tem. Deve ter, porque tem um escritório, tem uma casa 99 em Salvador. Ah, tem? Eu acredito que eu acredito que deve ter um escritório, porque são dezenas de processos que ela recebe. Que tem que responder, né? Então ela tem que responder no estado da Bahia por esses processos e naturalmente ela precisa ter alguém aqui. Aqui em Itabuna você tem conhecimento de processos? Tem. Tem por parte de motorista ou de passageiro? Tem muito motorista, apesar de eu dizer aqui que tem motoristas que não querem a CLT, mas muitos motoristas entram em processo pedindo indenização. Pedindo reconhecimento de vínculo. Por quê? Porque a 99, ela bloqueia o motorista que não aceita um nível de corridas. Então, tem um entendimento da justiça de que o fato de obrigar o motorista a fazer a corrida cria um vínculo. Gera um vínculo. Ô, Davidson, ainda não foi criado um sindicato dos motoristas de aplicativo, não, né? Não, existe uma federação nacional, existem alguns sindicatos regionais, né? Em Salvador tem sindicato, em Salvador tem cooperativa, mas aqui na nossa região a gente não tem ainda sindicato, não tem ainda algo que represente aí legalmente. Você já lidera, já cria aqui, você. Eu? Se os motoristas de aplicativo entenderem, a gente porque faz você é comunicativo, né? Lida com comunicação, gosta de comunicação, então tá um passo à frente já para tomar essa... Tá aí os motoristas aí, né? Vamos se unir aí. Eu acho que com a união faz mas você pode procurar uma central, né? Eu até posso indicar algumas para você lá em São Paulo. Você procura a central única lá, né? Tem a CGT, tem a UGT, E aí você diz da sua intenção, eles vão lhe orientar como criar o sindicato e eles avaliam para você, né? Pronto, vamos analisar essa... Porque você fala muito bem, né? Representa e entende. Porque você também já faz parte. Está dentro da área. Está dentro, né? E o sindicato tem que ser isso, uma pessoa que realmente esteja dentro da situação, né? Exatamente. Não pode ser uma pessoa que está de fora. Tá certo, David. Eu queria só saber, né, também, se essa paralisação surtiu algum efeito. Você disse que até agora não, né? Só a fala deles na rádio. Na verdade, eu digo uma coisa. A impressão que dá é que ficou pior depois da paralisação. A impressão que dá, né? Me perdoe o motorista de aplicativo que não concordar comigo,
Mas a impressão que dá é que ficou pior, porque me parece que os preços reduziram mais ainda. Eu também tive essa impressão. Logo no primeiro dia, hoje já voltou ao normal. Mas naquele Reduziram logo mais no segundo ainda. dia depois da paralisação, eu percebi o preço muito mais baixo. Segundo a Uber, ela usa o preço médio do combustível para fazer o cálculo da tarifa dela. Uhum. Então, se a Petrobras anunciou semana ia ter uma passada baixa, né? que ia ter uma redução, e já houve a redução, já tá aí nas bombas aí a redução. Mas voltou hoje, né, naqueles postos que estava 5, hoje eu passei, estava 5,27. Mas eu acho que o 5 ali é promoção, né? Não, Não? não. Tinha um posto aí que foi inauguração Aham, na BR-101. aham. Esse posto botou 5. É, Então isso acabou gerando a concorrência, uma concorrência. né? Aí, mas eu acredito que o preço natural não seria esse. Mas Aham. assim, houve uma redução. É, Essa redução acabou reduzindo a tarifa. é. Então, quer dizer, eu acho que o caminho vai passar pela regulamentação da tarifa. Eu acho que o governo federal deveria focar nas tarifas, entendeu? Na verdade, o que o governo quer é arrecadar em cima desse novo modelo de negócio, né? Então, como é a forma do governo arrecadar? Cobrando imposto. Para cobrar imposto, ele tem que estar com os motoristas, que são os principais parceiros do aplicativo, na mão, digamos assim, né? Não, eu vou botar o benefício para eles e eles vão nos apoiar. Se a Uber não quiser, a gente tira a Uber e bota os Correios, como eles estão falando aí. Eu não acredito que o Correio consiga fazer um negócio bom, porque entregar a carta, que é mais fácil, ele não consegue fazer. Exatamente. Né? É só o telespectador que está me assistindo aqui agora analisar. Se eu mandar uma encomenda aqui agora para Salvador e se eu comprar agora um item no Mercado Livre vindo de Salvador, vamos ver quem chega primeiro. O Mercado Livre entrega amanhã. O Correio leva 5 dias, e olhe lá. Então, o Correio... olha onde o Estado chega, a gente tem que ter muito medo. Você falou aí no Mercado Livre, eu vou até fazer a propaganda aqui de graça, De né? graça, o Mercado Livre, rapaz, em pouco tempo aqui no Brasil, já adquiriu aeronaves, aviões próprios para entregar as encomendas. Os Correios até hoje é tudo no caminhão. Né? Mas eu acho que eles devem ter caminhão. Carretas. Não tem avião? Não, o Correio ele faz via aérea só Sedex, né? Sedex e encomenda de urgência. Mas o resto, usam as empresas comerciais. Eles trazem por exemplo, eles têm uma central em Curitiba, outras em São Paulo, e aqui no Nordeste tem Salvador e Pernambuco, né? E daí eles distribuem para as demais. Curitiba é internacional, né? Então você vai rastreando uma encomenda ali, tudo que vem internacional primeiro passa por Curitiba. Curitiba, isso. Aí vai para a alfândega libera, o Correio depois manda para São Paulo para Salvador, aí de Salvador vem para aqui. De Salvador para aqui, às vezes leva mais de 4 dias. Porque a gente não sabe, acho que eles ficam esperando encher o caminhão, né? E aí a gente passa aí uma encomenda que poderia chegar a 24 horas, leva 15 dias. Como é que uma empresa dessa, que apesar disso ainda tá dando lucro, né? Porque com essa venda agora das bugigangas da China, e você pode vender e entregar... Houve uma reestruturação dos Correios. O Correio hoje está ganhando dinheiro. Os Correios está ganhando dinheiro. Mas não lucravam. Houve uma reestruturação. Isso, mas está lucrando agora. Mudou-se o presidente, colocou-se uma pessoa técnica... foi feito um trabalho técnico, não só nos Correios, em várias estatais foram feito um trabalho técnico, e desse trabalho técnico resultou em lucro. Agora é interessante destacar do Mercado Livre, que o Mercado Livre ele faz a mesma coisa, ele parte do mesmo pressuposto que a Uber e a 99. Ele pegou pessoas que tinham carro parado em garagens, pessoas que tinham um carro com fundo, com furgão, e disse assim, eu vou agregar essas pessoas aqui. Então, funciona pelo aplicativo, né? Ele faz o cadastro no aplicativo, aí ele se direciona para o depósito da Mercado Livre, ele carrega. O aplicativo define para onde ele vai, a ordem que ele vai fazer, e ele não é funcionário da Mercado Livre, ele é parceiro da Mercado Livre. Mas esse é o novo negócio, né? É o novo negócio. Porque você não precisa ficar atrelado a ninguém, você pode prestar serviço para várias empresas ao mesmo tempo, e a empresa também não fica com essa obrigação de responder juridicamente por você, porque ela está tão distante de você, como é que ela vai responder? Aí o governo brasileiro agora quer arrecadar dela, né? O dinheiro do INSS, o FGTS, e quer que ela pague imposto sobre cada corrida. Eu acho que isso vai onerar
e não vai dar certo. É inversão, né? O É. governo devia estar engajado em como reduzir os custos do próprio governo. Exatamente, e gerar mais emprego para o pessoal que está aí. Hoje são mais de 14 milhões de pessoas sem ter o que fazer, sem nenhuma Exatamente. ocupação. 8,6% da população, né? Aqui na Bahia, só na Bahia, dá quase 15% de desempregado. Nós somos o terceiro? Não, a Bahia está em primeiro junto com Pernambuco. Junto com Pernambuco. Os dois estados que deram mais votação ao governo federal são os que têm maior número de desempregados. Então, eu espero que o governo federal, ao invés de ficar criando esses planos mirabolantes que não vai ter condição de gerir, né, faça o contrário. Incentive e estimule outras empresas de aplicativo. Agora, aquela iFood, né, que sim, entrega alimentos nas motos aí. sim. É um baiano, um cara de Salvador criou aquilo ali, hoje está no mundo inteiro. O cara, né, hoje dominou Mas não tudo. irradiou de Salvador, não. Ele irradiou do Sudeste, né? Não, ele é de Salvador, mas ele criou a empresa. Aqui não tem como criar, porque você não tem mão de obra para fazer isso, né? Aí ele foi para São Paulo fazer o aplicativo. Mas ele é baiano, ele é de Salvador. Então, o fato de não criar na Bahia é porque você não tem mão de obra. Por exemplo, eu tenho várias ideias de aplicativo, mas quem vai fazer o aplicativo aqui? Não tem. Programador, desenvolvedor, tecnologia. Não tem. Com capacidade para fazer um negócio desse, não tem. A gente tem um exemplo aqui do aplicativo de carro, 88, que eu até conversei com alguns motoristas aqui quando eles lançaram, né? Mas eles não tiveram recurso para fazer fora daqui e o aplicativo não está funcionando. O mapa não funciona, você chama, ele dá o endereço errado. Mas isso é assim, o profissional daqui também não tem culpa, porque aqui não tem a escola devida para ele aprender, né? Para ele desenvolver esse tipo de aplicativo. A gente quer botar um aplicativo, por exemplo, numa plataforma, ele não consegue, porque ele não tem acesso àquela plataforma. Infelizmente, é isso que acontece. Hoje aqui no Nordeste, a praça mais desenvolvida para fazer um aplicativo é Pernambuco, porque lá tem uma faculdade que trabalha só com isso, né? E aqui na Bahia, infelizmente, a gente não tem. Fica a dica aí, né, para o governo do estado, que diz que está investindo em educação, investir aí em tecnologia, né? E a gente fazer uma reflexão, né? Porque nós ficamos o quê? 16 anos sendo governados, né? Pela esquerda. Aí nós tivemos 4 anos de direita. Nós vamos para 18 anos agora, né? Porque foram 16, mas o atual governo já vai fazer aí daqui a pouco. A pergunta é, por que ainda nós somos a lanterna do país? Eu trabalhei numa empresa aqui, uma empresa privada, uma fábrica que tem aqui na cidade, que a produção é aqui, mas o projeto intelectual, o marketing, tudo é no Sudeste. E aí você tem 15% da população da Bahia desempregada. Não era para ter capacitação para esse pessoal? Não é Exatamente. Possível. Então, Exatamente. tem tantas escolas aí que o outro governador que saiu deixou agora, né? Grandes escolas aí, tempo integral. Eu visitei a escola aqui de Itabuna, não é tempo integral. Os alunos saem 11 horas da manhã e de tarde não voltam, só se eles quiserem voltar. Então não é tempo integral. Então eu tinha que aproveitar esse tempo da tarde e botar tecnologia. Essa meninada precisa aprender tecnologia. É verdade. Porque senão o desemprego vai aumentando. Ó. O adolescente que tem 14 anos hoje, ano que vem tem 15. O que tem 17, ano que vem tem 18. Já vai entrar no mercado de trabalho. E aí? Eu conversei até com um aluno esses tempos atrás, assim, e a questão toda é a seguinte, ele fica até que fica em tempo integral algumas escolas, só que sem fazer nada útil. É isso, não tem obrigatoriedade, ele vai mais pro lazer. Ele tem que estar ali aprendendo uma profissão. Exatamente. Ele em Ilhéus eu vi uma escola... focado em alguma área. Em Ilhéus eu tive na escola do chocolate, lá tem as profissões, tem pneumática, tem serralheria, eletricidade... E chocolate, eles aprendem a fazer chocolate, até de qualidade. Mas nessas outras que inauguraram agora, eu não vi esse programa. Eu só vejo os alunos saindo 11 da manhã. Você sabe que muita coisa a gente pega informação rodando de motorista aplicativo. Então eu peguei alguns professores que trabalham nessas escolas e perguntei, vem cá, eu não vi um processo seletivo para se contratar professores de música, para se contratar técnicos em alguma área, né? para trabalhar nessas escolas. Como é que é isso? Então, aí ele foi explicando que, na verdade, se mantém... Porque não adianta nada você manter o jovem o dia todo dentro daqueles muros sem fazer nada. Sem fazer nada. Ele tem que sair de dentro daqueles muros ali com
Uma no profissão. mínimo, uma profissão. É. Pode ser que não seja a profissão para a vida dele, mas ele Sim, tem como... mas pelo menos não ficar desempregado, né? Exato, eu tô fazendo faculdade, mas eu sei fazer isso. Enquanto eu tô pagando minha faculdade, eu tô fazendo aquilo. Entendeu? Então, o que não pode é sair, né? O Davidson é bom de comunicação, já tá virando comentarista. A gente vai chamar Pode ele de chamar que a novo gente tá outro aqui. dia. Isso a gente falou aí quase uma hora. Obrigado, Davidson, por ter vindo Valeu, aqui. obrigado. Inclusive, Teve aí. Davidson, você que anda aí sempre pelas ruas da cidade, anda com o celular aí, quando pegar alguma coisa, manda pra gente Pronto, aqui. pronto. Vamos Grava fazer na essa horizontal. O canal parceria tá aí. aberto agora, a gente Vamos vai fazer essa parceria ajudar. aí. Quem sabe a gente revela mais um jornalista É, aí. isso aí. Obrigado, viu, Davidson? Valeu, obrigado A gente vocês, conversou viu? aí com o Davidson Davidson Rocha. Rocha, motorista de aplicativo de Itabuna, né, que deu uma panorâmica geral sobre o que é hoje ser motorista de aplicativo aqui no sul da Bahia. Bárbara. Vamos com a cotação aqui, depois o próximo entrevistado já está chegando, né, Rafa? O arroba do cacau em Itabuna, R$ 217,00. Ilhéus, R$ 218,00. Bolsa de Nova York, R$ 239,30. Camacan, R$ 218,00. Eunápolis, R$ 210,00. O arroba do boi 15 quilos, Feira de Santana, R$ 260,00. Itapetinga, R$ 240,00. Teixeira de Freitas, R$ 230,00. Salvador, R$ 255,00. Eunápolis, R$ 245,00. Café Arábica, Barreiras, R$ 1.040,00. Vitória da Conquista, R$ 1.030,00. Bolsa de Nova York, convertido em real, R$ 1.269,89. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 1.120,00. Café Conilon, saca 60 quilos, Eunápolis, R$ 640,00. E Itamaraju, R$ 640,00. Tá aí a cotação do cacau, do boi, do café, né? Com a Bárbara Oliveira. Ô, Bárbara, agora a gente falou aqui em prestação de serviço, né? Em consumidor, em prestador de serviço, em parcerias. Vamos falar agora dos direitos, né? Também de quem tem direito e de quem não tem, né? A gente está aqui com um advogado especialista, não é isso? Isso mesmo, o advogado Dr. Franklin, especialista em tributos. Ele vai conversar com a gente hoje. A última entrevista dele foi muito boa, esclarecedora. E ele está aqui de volta com a gente no TVI News. Bom dia, Dr. Franklin. Então a gente vai falar de tributos. Bom dia, Bom Frank. dia, Prazer tê-la aqui, Barbosa. obrigado. Bom dia, Bárbara. Mais uma oportunidade que nós estamos aqui para poder falar sobre assuntos relevantes e trazer esclarecimentos para a comunidade. Estou à disposição. Ok. Então, com relação a preço do gás de cozinha e também do combustível, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, né, para quem está em casa assistindo, saber como é que funciona essa cobrança, porque tem aumentado tanto, né? Você fala a partir do ponto de vista do imposto, Do imposto. do tributo, não é isso? Por Isso, que encarece e- tanto, né? Para ele dar uma explicação para a gente panorâmica. Bárbara, infelizmente não tem uma explicação fácil, porque os argumentos são uns e as práticas são outras. Vamos começar a entender um princípio importante no direito tributário, que é o princípio Barbosa da seletividade. O que é seletividade? A ideia da seletividade diz que produtos, serviços que são essenciais às pessoas devem ter uma carga tributária menor, ou seja, deve haver a incidência de menos tributos ou tributos com alíquotas menores. Ou seja, o impacto da tributação sobre esses produtos, sobre esses serviços, deve ser proporcional à sua essencialidade. Assim, produtos e serviços mais essenciais devem ter menor tributação ou até tributação zerada. E produtos e serviços considerados mais supérfluos, por serem consumidos apenas por uma classe da sociedade com maior poder aquisitivo, poderiam ter uma tributação mais elevada. Então, Bárbara, se a gente pensar nesse princípio aplicado à questão dos combustíveis e do gás de cozinha, qual seria a lógica? Ter uma tributação elevada ou ter uma tributação mínima? Pelo princípio da seletividade, nós podemos perceber então que era para ter uma tributação mínima ou até mesmo
zerada. Mas nós vemos o contrário, né? Nós percebemos que existe um impacto, Barbosa, pesado da tributação sobre o gás de cozinha e sobre os combustíveis. Então, como eu falei ao início, o princípio ele explica uma coisa, mas a prática nos revela outra coisa. Por que isso? Porque o Estado precisa de recursos financeiros para pagar suas contas. O Estado precisa de dinheiro. Quando eu falo Estado, eu falo tanto o governo do Estado, o governo de cada Estado no Brasil, como o governo federal. Ele precisa de recursos para poder pagar suas contas, seus gastos, e o consumo de gás de cozinha e o consumo de combustíveis é um consumo impactante na economia. Então, como o volume de consumo de gás de cozinha e de combustíveis é considerável, o governo se apropria de parte dessa receita na forma de tributos para poder custear as suas despesas. Então percebemos que a lógica do sistema tributário ele prega uma coisa e o governo na prática, infelizmente, ele faz outra. É um problema complexo, é uma situação complexa em que cabe à sociedade, através de seus representantes, sempre cobrar, sempre exigir que essa carga tributária seja a mínima possível para que as pessoas tenham condição de consumir. São dados interessantes, Barbosa. Há pouco você falava da quantidade de pessoas desalojadas no Brasil na questão de mercado de trabalho, né? As pessoas que não têm uma renda. No Brasil, aproximadamente 14 milhões de pessoas, Bárbara, não é um número pequeno, são 14 milhões de pessoas não têm acesso a gás de cozinha. Ou seja, tem que se alimentar cozinhando de lenha ou carvão. Então, ou álcool, às vezes, que é perigosíssimo. É um volume absurdo de pessoas. Isso mostra o quanto o gás de cozinha é essencial. Quando nós pensamos nos caminhoneiros, nós temos aí algo em torno de 2 milhões de trabalhadores autônomos que trabalham com frete. Há pouco vocês estavam entrevistando um trabalhador autônomo, né, dessa área de transporte. Então, caminhoneiros no Brasil, nós temos aproximadamente 2 milhões que o trabalho deles é impactado diretamente pelo preço do diesel. Quando o diesel sobe, eles têm que cortar outras despesas, até despesas essenciais. A sua alimentação tem que sofrer uma redução porque eles não conseguem trabalhar se não tiver o diesel no seu caminhão. Então, são artigos essenciais, os combustíveis e o gás de cozinha, e essa política de tributos sobre esses produtos impacta diretamente na vida de milhões de brasileiros. Agora, Alex, né? Franklin. Frank, perdão. Hoje, né, nós pagamos o imposto, às vezes, que era devido pela própria empresa. Então, a empresa, por exemplo, prestadora de serviço de energia elétrica, ela coloca na conta o valor do serviço dela e, separadamente, ela coloca lá para você pagar o imposto, né? Quer dizer, ela ofere um lucro bem maior do que o previsto, porque o certo seria ela pagar todos os seus tributos, né, e dali ela tirar o lucro dela. Mas não, ela coloca tudo à parte e fica quase que tudo 100% para ela, sem mais despesa, porque nós pagamos o imposto, né? Então, como é que funciona essa legislação e como mudar isso? Tem como mudar isso? Porque hoje todas fazem isso, né? Barbosa, esse é outro ponto que, de novo, a prática, ela destoa da teoria. Nós temos tributos que são cobrados de forma destacada do preço, mas nós temos tributos também que são embutidos no preço. Qual a pegadinha, Bárbara, nessa situação? A pegadinha é que quem paga o tributo, seja de forma destacada, sempre de forma embutida, é sempre o consumidor final. Exato. Nenhuma empresa absorve como prejuízo, como custo, aquela tributação. Então, seja um tributo dentro do preço, ou seja, que você não consegue entender qual a carga tributária que incidiu ali, seja um tributo destacado, ele é repassado ao consumidor. A diferença desse destaque é porque existem algumas situações em que o indivíduo ele pode conseguir uma isenção ou até um ressarcimento desse tributo. Então, essa apresentação do tributo em separado é apenas para fins de cálculos daqueles que têm algum direito a não pagar tributo em alguma situação específica. Mas, no fim das contas, Barbosa, as empresas elas transferem para o consumidor final o impacto dos tributos, seja aqueles que estão embutidos no preço, ou seja, que nós não percebemos, seja aqueles que são apresentados na nota fiscal de forma destacada. Isso é apenas por uma questão de engenharia tributária para que o indivíduo ele possa fazer um abatimento de tributos ou uma compensação de tributos e então ele traz isso de forma destacada. A questão que nós temos que refletir
é como essa carga tributária é aproveitada em favor da população. Porque não adianta você ter uma cobrança de tributo, seja elevada, seja baixa, e a população não sentir um retorno desses valores para suas necessidades. Ô Franco, tem alguns escritórios, né, de advocacia que vivem só de restituir ao cliente impostos que foram pagos. Segundo esses escritórios, são impostos que foram pagos de forma excessiva ou de forma inadequada, né? Isso realmente procede? Todo imposto que a gente paga tem como rever depois e ser ressarcido? Barbosa, isso é interessante porque você atende aí uma realidade que os empresários, os empreendedores, às vezes eles não têm esse conhecimento. E não têm esse conhecimento porque a informação existe, mas eles não buscam, às vezes por receio de pagar uma assessoria jurídica especializada em direito tributário. O indivíduo pensa, o empreendedor, a empreendedora, já gasto tanto com outros setores da minha empresa, por que eu vou procurar uma advocacia especialista em direito tributário? Porque justamente você pode às vezes estar pagando um tributo em duplicidade ou até recolher um tributo que pela sua categoria você não deveria recolher. Então, nesse caso, é a mesma situação quando você procura um médico para uma consulta de rotina. Você não deve esperar adoecer para procurar o médico, ou seja, ter sintomas de uma doença. Então, essa consulta de rotina às vezes serve para um diagnóstico precoce de um quadro antes que ele se agrave. A mesma lógica, você empresário, você empresária, você empreendedor, você empreendedora, deve pensar na questão tributária. Por vezes, você pode pagar um tributo que não deveria pagar ou está pagando em um valor excessivo. E por falta de informação, você vai continuar pagando esse tributo e pode perder, inclusive, o prazo para ser restituído ou deixar de pagar esse tributo. Ah, mas eu tenho um contador, eu tenho alguém que faz a parte contábil da minha empresa, do meu empreendimento. O seu contador, ele não é obrigado a ter esse domínio, essa expertise da área jurídica. Ele pode ter um conhecimento porque ele busca, porque ele quer se aprimorar. E ainda que ele tenha, ele também não é obrigado a dominar todo o procedimento fiscal para recuperar esses valores. Então, você, por mais qualificado que seja o seu contador, por mais primorosa que seja a sua assessoria contábil, o papel do advogado pode ser necessário em algum momento. E nesse caso, não adianta você procurar um advogado que não seja especialista. A mesma coisa, quando você tem uma acusação de um crime grave, você não vai procurar um advogado generalista, Barbosa. Você vai procurar o quê? Um especialista na área crime. Não adianta você procurar um colega da área da vara de família. A mesma coisa, você tem um caso grave de inventário, né? Um caso delicado. Você não vai procurar um colega generalista, você vai procurar um colega especialista em sucessões. Então, as especialidades no direito servem para isso, igual também na medicina, né? Você procura o clínico até determinado ponto. Depois do diagnóstico do clínico, você vai procurar um especialista na área que o clínico indicar. A mesma coisa na área do direito. Inclusive na área de serviço está acontecendo agora com as empresas prestadoras de serviço, principalmente ao município, né? É uma duplicidade, porque, por exemplo, tem uma lei agora que você é obrigado a recolher o imposto na praça que você prestou o serviço. Sim. Aquele valor, o ISS, é arrecadado pelaquela prefeitura. Aí, quando você chega na sua prefeitura de origem, a prefeitura de origem cobra também um imposto sobre o serviço que você praticou e já pagou. Só que você pagou para outra prefeitura, né? Então, isso é uma duplicidade, né? Sim, isso é legal? Pode fazer isso? Essa questão que envolve o ISS realmente é uma questão que é muito complicada e que somente quem é especialista na área consegue dizer, Barbosa. Por quê? Porque cada caso é um caso. Então, eu não posso dar um parecer para uma empresa de determinado segmento e aquele parecer dizer que vale para todas as empresas. Não, vale para aquela empresa daquele segmento. Então, como você colocou com precisão, às vezes você vai prestar o ISS, vai recolher o ISS no local em que você prestou o serviço. Em outras vezes, você teria que recolher no local em que encontra-se a sede da sua empresa. Porém, isso tem que ser analisado caso a caso. E para complicar, né, se a lei já não tivesse essa confusão, você ainda tem as decisões judiciais. Então, por vezes, você tem uma interpretação da lei dada pelo Poder Judiciário e essa interpretação da lei muda com o tempo. Então, o STF analisa um caso hoje
e esse entendimento do STF vale para hoje. Daqui a 1, 2 anos ele revisita o caso e muda o entendimento. Então, nem o entendimento que você tem é um entendimento definitivo. Ele pode ser revisitado e ser revisto pelo judiciário. E com isso, se você não procurar uma assessoria especializada, você pode realmente recolher em duplicidade ou não saber o que fazer para evitar esse recolhimento em duplicidade. Nos municípios a gente vê muito IPTU atrasado, né? As pessoas às vezes não conseguem pagar por algum motivo, de falta de dinheiro mesmo, ou por relaxamento, vai deixando. Tem imóvel também que o dono às vezes faleceu, aí mora uma pessoa, né, mas não paga ou não recolhe. O que realmente o município pode fazer? Ele pode, além de entrar na justiça, ele pode autuar de que forma o morador, né, o dono do imóvel, e judicializando, o que é que pode ser feito? Ele pode penhorar bens, pode penhorar o imóvel. O que é que o município realmente, dentro da Constituição, pode fazer com aquele que deixa de pagar seu imposto? A primeira questão relativa ao IPTU, Bárbara, que a gente observa aqui em Itabuna e também nos municípios da região, Barbosa, é que as pessoas, elas não regularizam seus imóveis. Nós temos um instituto que não existe mais no direito civil, que é o chamado aforamento, popularmente, né? Em que você vai encontrar, Barbosa, no centro de Itabuna, vários imóveis em que o indivíduo ele se considera dono do imóvel, mas na verdade ele só é dono da construção. Ele não é dono do terreno, do solo. E nunca regulariza isso. Outras situações é o indivíduo que faz um contrato de compra e venda e acha que aquilo dali tem validade de escritura. Esquece de transferir o imóvel para o seu nome. E, por fim, deixa de informar essa situação na prefeitura. Então, nós temos situações tanto de imóveis que estão irregulares, quanto à sua escritura, quanto do cadastro desses imóveis no município. É um ponto que já mostra a gravidade do problema. Por quê? Porque o IPTU ele tem que ser calculado conforme o valor do imóvel. Segundo ponto é a informação do valor do imóvel na prefeitura. Então, a prefeitura ela tem uma liberdade para calcular o IPTU conforme a sua avaliação do valor do imóvel. E aí se questionaria, e se a prefeitura fizer uma avaliação acima do valor real do imóvel? Essa é uma primeira situação. Então, o indivíduo ele tem o direito de questionar judicialmente se aquela avaliação que a prefeitura fez do seu imóvel para cálculo de IPTU corresponde ao valor real do imóvel. Esse é um ponto interessante que as pessoas às vezes desconhecem isso. A prefeitura faz o cálculo dela, mas ela faz conforme o seu critério. Esse critério pode ser questionado judicialmente. E como as prefeituras veem no IPTU hoje uma fonte de receita, né, certa, porque se repete todo ano, o IPTU é cobrado anualmente, se a pessoa não acompanha essa informação, ela pode acabar pagando o IPTU em valor excessivo. Outro ponto é a cobrança no caso de não pagamento. Então, é obrigação do indivíduo, todos nós sabemos, Barbosa, que você é devedor de IPTU, você tem um imóvel, é devedor de IPTU. Então, a pessoa não pode alegar que eu não sabia que eu devia IPTU. Não existe esse argumento. A prefeitura não me enviou o carnê, não comunicou que estava cobrando. Não existe esse argumento, Barbosa. Não existe esse argumento. Então, é obrigação de você, contribuinte, se informar, buscar na prefeitura de sua cidade, buscar no site da prefeitura a emissão do carnê, porque inclusive existem programas de pagamento com desconto, pagamento antecipado, pagamento à vista com desconto. Então é sua obrigação enquanto contribuinte de buscar essas informações. Não tive dinheiro para pagar ou atrasei o pagamento. Posso ser cobrado? Sim. Você pode ser cobrado administrativamente e se você não pagar pela via administrativa, você pode ser executado, Barbosa, judicialmente. E aí a coisa começa a complicar. Por quê? Porque você não vai pagar apenas o valor do IPTU, você vai pagar juros, você vai pagar multa. Numa cobrança judicial, a prefeitura ela vai colocar também o valor dos honorários do advogado que representa a prefeitura. Então a dívida só vai aumentando. E você pode ter contas penhoradas, bens penhorados para pagar esse valor? Sim, sim. E aqui é interessante perceber que nem a ideia do bem de família protege o imóvel. Por quê? Porque a dívida é relacionada ao próprio imóvel, Barbosa. É a mesma coisa da dívida trabalhista de empregado doméstico. Então não existe essa proteção. Não existe essa proteção. Né? Então tome cuidado em relação ao IPTU. Busque a informação se o seu IPTU está calculado da forma correta. Busque pagar o IPTU. Se você não tiver condição de pagar,
Existe um nome popular chamado Refis, né, que é um programa de refinanciamento, um programa em que a prefeitura de cada município faz essa busca de devedores de tributos para que haja uma negociação para pagar esses tributos, às vezes até com o perdão, né, com a anistia ou perdão desses encargos que incidiram, né, a multa, os juros. Então, busque essa informação para evitar uma judicialização, porque se houver uma judicialização, o valor da dívida, além de ser maior, você corre o risco de perder outro recurso. Você pode, por exemplo, ter uma programação de pagar uma parcela de um carro, de pagar um funcionário, e houver um bloqueio judicial de valores e você ficar com outro compromisso atrasado e sofrer mais ainda por causa dessa dívida. Ok. Bárbara. Doutor Franklin, o senhor recebe clientes com demanda de cartão de crédito, quando tem situações de cobrança de juros exorbitante, aquele usuário de cartão de crédito, em que situação que deve recorrer à justiça? Bárbara, é uma situação que nós temos que atentar que a pessoa, quando ela faz um contrato de cartão de crédito, de serviço de crédito por via de cartão, ela tem que ler o contrato. Ela tem que ler o contrato. E ninguém fornece crédito porque é bonzinho. A empresa, o agente financeiro, ela fornece crédito porque ela quer lucrar. E quando é que ela lucra? Ela lucra no valor que você paga, chamada anuidade, que é a assinatura do serviço, e quando você atrasa o pagamento da fatura mensal, que isso gera juros, né? Então, esse é a forma de remuneração do serviço prestado de cartão de crédito. Então, a pessoa ela tem que ter consciência que esse valor que ela está devendo, ela assinou um contrato para adquirir aquele cartão de crédito e ela tem que pagar aquela dívida com aquele valor. Então, Bárbara, existe um espaço muito pequeno de judicialização para isso. Você pode judicializar no intuito de renegociar a dívida, buscar um acordo judicial, alegar uma mudança de situação econômica, por exemplo, um desemprego imprevisto, um agravamento de seu quadro de saúde que lhe impede de trabalhar e que gerou outras despesas, mas são situações bem específicas, né? Você tem uma dificuldade nessa situação de provar que os juros são abusivos. Por quê, Bárbara? Porque você assinou o contrato. Então, Barbosa, é complicado, né? O indivíduo ele assina um contrato, eu não sabia por quê? Porque você não teve acesso ao contrato, lhe deram uma versão do contrato e a que está sendo aplicada é outra, nós temos que trazer isso à tona, porque se a pessoa teve acesso ao contrato e não leu, é responsabilidade dela. Se ela teve acesso ao contrato, leu e não entendeu, ela deveria ter buscado a orientação antes de assinar o contrato, antes de assumir aquele encargo. Então, é uma situação bem específica e hoje o governo, inclusive, ele cria mecanismos para a pessoa buscar saldar essas dívidas, né? Existem já programas públicos, antes nós já tínhamos o quê? A possibilidade, os juros do cartão é alto, o que é que você pode fazer, Barbosa? Contrata um empréstimo, paga aquela dívida do cartão, que é os juros do empréstimo, pode ter certeza, qualquer linha de crédito de qualquer banco é mais barato do que os juros do cartão. Então, sempre que você não conseguir pagar uma parcela do cartão de crédito, é melhor você buscar uma linha de crédito de qualquer banco, de qualquer agente financeiro, para pagar aquela parcela, do que você assumir os juros do cartão. E o próprio governo ele já cria essas linhas de crédito através dos bancos públicos para buscar essa redução da sua dívida. Por fim, caso você não tenha nenhum recurso para pagar essa dívida, ainda existem os balcões de negociação, né, que o SPC, Serasa buscam fazer anualmente, em que você pode tentar renegociar essa dívida praticamente reduzindo até em 90% o valor da dívida, porque o banco, a partir do momento que ele vê que aquela dívida está perdida, ou seja, o cliente ele não tem condição de pagar, ele vai acionar o seu sistema de seguro interno e vai buscar recuperar o máximo que ele conseguir daquele compromisso financeiro. É bom para o indivíduo que ele se livra da dívida e é bom para o banco porque no futuro ele pode recuperar aquele cliente para fazer outro empréstimo, outro acordo financeiro. Verdade. Outro caso que acontece com cartão de crédito também é cobrança indevida. Vir na fatura, algo que você não consumiu ou que você não comprou. Aí, nesse caso, se o cartão de crédito não resolver, né, não apurar e a pessoa pagar aquele valor indevido, no caso, a pessoa pode recorrer na justiça também, não é isso, doutor? Exatamente. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é acompanhar em tempo real a sua fatura. Como você faz isso? Você
define um cartão de crédito que tem aplicativo, cadastre esse aplicativo no seu celular, seu acesso, e acompanhe toda a movimentação. Hoje, Barbosa, já existem cartões que passam para você em tempo real. Toda vez que ocorre uma operação no seu cartão, você recebe uma mensagem dizendo o que você gastou, aonde gastou, quanto, né, o dia, o horário, tudo certinho. Isso impede, inclusive, fraudes, né? Impede que seu cartão seja clonado, seja usado indevidamente por um terceiro. Porque quando aparecer aquela compra que você não fez, você vai saber, opa, estão usando meu cartão sem minha autorização. Mas, se você tivesse acompanhamento em tempo real, você vai ver se foi cobrado alguma coisa que você não contratou. Por exemplo, um serviço de seguro, um serviço extra, né, de, por exemplo, de streaming, né, de internet ou de serviço de TV. E aí você vendo que essa cobrança não foi autorizada, a primeira medida é entrar em contato com a central de atendimento do seu cartão e solicitar o cancelamento imediato da medida e o estorno. Se eles não tiverem um comprovante que você contratou aquilo, eles têm que lhes tornar o valor que está sendo cobrado. Se insistirem, você tem a ouvidoria do próprio cartão, você tem as secretarias de defesa do consumidor, né, o PROCON em cada município, você também tem o site gov, né, consumidor.gov.br, em que você pode registrar as reclamações e eles vão intermediar a negociação com essa empresa de cartão para que não seja cobrado. Tudo isso para evitar a judicialização. Por quê, Barbosa? Porque às vezes é um valor de 10, 20, 30 reais. Aí vamos pensar, você vai demandar um advogado por causa de 10, 20, 30 reais que foi cobrado indevidamente uma vez? É um gasto excessivo do sistema do judiciário. Se houver uma insistência, se houver uma relutância, tudo bem. Mas é possível você resolver isso extrajudicialmente. Aí se pensa, por que é necessário fazer essa denúncia, por exemplo, a um PROCON? Porque da sua fatura, 10 reais talvez não seja nada. Agora, se aquela empresa estiver fazendo com 100 mil usuários, então quanto ela vai faturar por mês, né? Então ela ganha pulverizando esse custo em milhares, em centenas de milhares de pessoas, e assim a pessoa às vezes deixa para lá, não vou brigar por causa de 10 reais todo mês, mas ela lucra no volume. Então a denúncia para o PROCON, né, a denúncia no sistema público de proteção ao consumidor, ela busca isso, apurar se está sendo feito essa prática com outras pessoas de contratação sem autorização, essa contratação indevida. Então você tem direito à devolução, mas só busca a via judicial em último caso, se não houver realmente possibilidade de resolver administrativamente. Ok. Ô Franklin, agora com relação, né, o IPVA, a gente falou de IPTU há pouco, vou falar um pouco de IPVA, né? Porque muita gente tem carro, aí às vezes vai atrasando, né? Não paga um ano, não paga 2 anos, aí fica aquela sobrecarga financeira para ele pagar de uma só vez. O governo do estado, aqui na Bahia, não parcela mais essa dívida, só parcela com cartão de crédito. O governo não poderia facilitar isso e fazer um parcelamento disso, como é feito para a pessoa que é adimplente, né? Se a outra pessoa não pagou e quer pagar, quer quitar sua dívida, ela não teria essa oportunidade também de parcelar, mesmo sem o cartão de crédito? É interessante, Barbosa, essa reflexão, por quê? Porque as pessoas, quando adquirem um veículo, elas têm que ter uma programação financeira. Elas têm que fazer na sua economia doméstica, elas fazerem um orçamento do custo desse veículo. Todos nós sabemos, Bárbara, que um veículo não é você entrar e ele funciona. Você tem que pôr combustível, você tem que fazer as manutenções periódicas, você tem que trocar bateria, trocar pneu. Então a pessoa faz toda essa contabilidade e esquece do quê? Da tributação, do IPVA. Então o IPVA, ele tem que entrar no cálculo desse planejamento financeiro do cidadão mensal. Ou seja, no seu cálculo do mês, você tem que calcular o valor do impacto do IPVA naquele mês. Então, se seu veículo tiver um IPVA de R$ 1.200, o ideal, o sonho, é que você faça o quê? Uma reserva, Barbosa, todo mês de R$ 100, para quando chegar na época do pagamento, você conseguir até pagar com desconto. Então, imagine, se o IPVA do seu veículo for R$ 1.200 e você, todo mês, você reserva R$ 100, na época do pagamento, que vai ter um desconto, né, de 15%, 20%, o que for, você vai sair no lucro. Você vai pagar menos tributo. Esse é o sonho, esse é o ideal. Mas, na realidade, o indivíduo não consegue nem fazer a poupança, nem o pagamento antecipado. Ele faz o parcelamento, cumpre, mas aí vamos para a situação pior. O indivíduo não tem dinheiro para pagar o IPVA, não tem dinheiro para pagar o parcelamento.
esse indivíduo ele está devendo um tributo sobre algo que tem um valor econômico. Então imagine, Barbosa, se o IPTU pode incidir sobre o imóvel, né? Então o município ele pode recorrer ao imóvel que deve IPTU para poder pagar aquela dívida do IPTU, quiçá o carro, né? O automóvel, que é muito mais fácil de se vender, né? De se alienar. Então nós temos que ter esse cuidado, esse entendimento de que um automóvel, uma motocicleta é uma manifestação de riqueza. Quando se fala riqueza, Bárbara, a gente imagina o quê? Multimilionário. Não. Por que é uma manifestação de riqueza? Porque muita gente não tem nem o automóvel, nem a motocicleta. Né? Muitos das pessoas recorrem ao quê? Para se locomover? Ao transporte alternativo ou ao transporte coletivo. Então, se você tem um automóvel, se você tem uma motocicleta, na visão do Estado, você tem uma capacidade econômica para pagar tributo. Então, qual a solução? Não ter um automóvel ou não ter uma motocicleta, se você não quiser pagar tributo. Se você tem, então o Estado imagina que você tem uma manifestação de riqueza. Por quê? Porque tem um custo mensal. Você vai gastar com combustível, com as peças, com a revisão. Então, você tem uma fonte de renda para poder manter aquele bem. Nesse ponto em que o indivíduo deve o tributo e não paga no prazo, o Estado ele pode cobrar igual ele faz com o IPTU. Ele pode cobrar tanto administrativamente quanto judicialmente. Inclusive, nós vemos o quê? De forma recorrente, blitz do IPVA, né? Blitz do licenciamento. Então, se você tiver em atraso no seu licenciamento, você pode ter o veículo recolhido por não pagamento do licenciamento. E aí tem aquele questionamento, Bárbara. Você, para pagar o licenciamento, você tem que pagar o quê? O IPVA. Você não consegue pagar um e não pagar outro. Tem que pagar tudo. Então, porque o licenciamento, o valor é menor. Qual seria a saída do indivíduo? O licenciamento é uma taxa, é um tributo, é uma taxa que lhe permite circular nas vias públicas. Então, se você quiser ficar com seu carro parado na garagem, sua moto parada na garagem, você não precisa pagar o IPVA. Mas se você quiser circular nas vias públicas, você tem que pagar o licenciamento. Se você for verificado em uma blitz, você for abordado em uma blitz, e seu licenciamento não estiver pago, você vai ter o veículo recolhido para um pátio e só vai sair depois que pagar o licenciamento, a multa pelo atraso, o valor do pátio, o valor do guincho. Novamente, nós vemos aí como a dívida cresce. Então, o que eu recomendo é busque pagar. Antes, Barbosa, era pior, porque o indivíduo não tinha nem essa possibilidade de financiar com cartão de crédito. Então, nós vemos hoje que nós temos um processo evolutivo. A cada dia, o Estado percebe que a obrigação do indivíduo de pagar tributo não torna um criminoso se não pagar, né? Vamos colocar aqui o não pagamento do tributo é chamado crime do cidadão de bem. Por quê? Porque o trabalhador, às vezes, lhe falta recursos para pagar o tributo que lhe é exigido. Então, isso não lhe torna um criminoso equiparado a um assassino, a um estuprador. Então, o Estado tem que dar um tratamento diferenciado ao indivíduo cujo crime, cujo delito foi não pagar um tributo. Então, esses parcelamentos, esses descontos para quem paga antecipado, essa busca de renegociação, essas linhas de crédito para pagar tributo em atraso, na verdade, são reconhecimentos do Estado, que é um delito cometido por um cidadão de bem, né, em sua maioria, e que, nessa condição de cidadão de bem, você tem que buscar reabilitar o indivíduo, permitindo que ele pague o tributo que tiver em atraso. Então, Barbosa, quem sabe um dia, né, o Estado busque linhas de crédito que sejam mais favoráveis ao indivíduo para ele poder pagar esse tributo que tiver em atraso. Ok. Bom, perguntas aqui do telespectador, né? A gente já fez. Se você que está assistindo quer mandar mais perguntas, a gente já vai encerrar aqui a entrevista. Mande logo. Você pode mandar pelo nosso zap, né, que vai aparecer aí na sua tela, ou pelo chat do YouTube. Inclusive, mandar um abraço aqui para o Vianel Rodrigues de Almeida, né? Estava assistindo a gente aí pelo YouTube. Um abraço. Bárbara. Doutor Franco, quiser deixar sua rede social, né? Ou dizer onde as pessoas podem encontrar o senhor, se quiser contratar o seu serviço, está aberto o espaço. Certo, eu agradeço, Barbosa, mais uma oportunidade. Bárbara, obrigado a você, Frank. Estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, trazer esclarecimentos, serviço de esclarecimento que nós, advogados, advogadas, enquanto representantes da OAB, nós prestamos para a comunidade. E aqueles que quiserem me acompanhar, meu Instagram é o Dr. Franklin. Então você pode ir lá, Dr. Franklin Souza, e você vai me achar no Instagram e vai acompanhar o meu trabalho, os meus serviços, e vai poder me contatar para tirar qualquer dúvida que você tiver.
Bacana. A gente agradece aqui ao Dr. Franklin, né, que esteve aqui para tirar essas dúvidas aí sobre tributos, sobre preços, né? A gente falou aqui do preço do combustível, do preço do gás, o imposto embutido, o imposto explícito, né, que a gente paga aí todos os dias. E é pena que a gente não tenha um retorno, né, 100% desses impostos na forma de serviços do governo, né, para melhorar nossa saúde, nossa educação, diminuir o desemprego no Brasil. Mas um dia a gente chega lá. Obrigado, Frank. Obrigado. Bárbara. Agradecer também ao Dr. Franklin, né, pela contribuição dele aqui com todas essas informações. E agora vamos chamar o quadro da Dalila Reis, né? O quadro 10%. Fala, Dalila. Sejam muito bem-vindos ao seu programa Os 10%. Eu espero que você esteja sendo aí, se tornando os 10% de onde você estiver. Que você faça parte da minoria, que tem sucesso, que é próspero, que é feliz, que é excelente, que entrega mais que combinado e que faz aí diferença por onde quer que passe. Eu quero dizer que é uma alegria estar com você em mais um programa para te trazer realmente viradas de chave. Eu estou aqui 100% comprometida nessa entrega, em todas as entregas que eu faço, com insights comprovados, com metodologias que trazem resultado, que funcionam. E espero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e que você declare aí pra gente quais têm sido os ganhos que você tem tido com esse programa Os 10%. Quero falar hoje sobre o ser humano. Quero te fazer entender e ter uma visão holística do que é o ser humano, de como se constrói crescimento, positividade, realização. O ser humano, nós somos seres tridimensionais, corpo, mente e espírito. E se você entender como funciona o ser humano, tudo funciona para você. Quando você se entender, já dizia o grande filósofo maravilhoso, conhece a ti mesmo. Quando tu te conhece, quando você se conhece a você mesmo, tudo flui na sua vida. Quando você entende como é que funciona o ser humano. E antes de você ter um CNPJ de sucesso, você precisa ser um CPF de sucesso. Antes de você, o teu título, sabe? Você precisa ser uma pessoa de sucesso. E sucesso é algo que sucede. E o conceito de sucesso muitas das vezes é equivocado para muita gente. Porque muitas pessoas acham que sucesso é ter muito dinheiro, outras pessoas acham que sucesso é ser muito bem conhecido, muitas pessoas acham que sucesso é tantos pontos de vista diferentes em relação ao sucesso, mas o sucesso é algo que te sucede muito bem e muito melhor. É um legado que você deixa e isso se multiplica por gerações e por pessoas. E sucesso é felicidade e equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Não adianta você ser uma pessoa rica, milionária e não ter saúde. Não adianta você ser uma pessoa rica, milionária e não ser amada e não ser amável. Não adianta você ser uma pessoa que tem saúde, tem família, mas vive em escassez. Não adianta você ser uma pessoa com sonhos que não sabe como realizá-los. Não adianta você ser uma pessoa que não estende a mão para ajudar, ou que também não sabe receber. Sucesso tem a ver com o equilíbrio das áreas da nossa vida e nos papéis em que nós ocupamos, que são diversos em nossas vidas. Então, o sucesso é suceder, fazer com que alguém nos suceda de forma muito maior, mais impactante, deixando aí um legado. Mas tendo também equilíbrio, uma equalização na vida, nas áreas da vida, para que a gente consiga ter uma perenidade, uma fluidez tranquila, bacana, no viver a vida. E eu quero trazer para você 12 princípios para você viver a sua melhor versão. Porque dentro de você existe a melhor pessoa e a pior pessoa. Todos nós temos o ponto bacana, muito positivo e ruim também.
Todo mundo tem um pouco de mal e muito mal. E todo mundo tem um pouco de bom e muito bom. E aquilo que você cultivar é aquilo que você vai ter de você mesmo. Então, quero te falar como despertar em você a tua melhor versão. Porque você é aquilo que você quer se tornar. Não importa de onde você veio, não importa quão improvável você seja. Não importa. Você pode se tornar aquilo que você quiser e ponto. E o bom do ser humano e do crescimento não é o que você tem, do que você adquire, mas o que você se torna. Porque nós só temos quando nos tornamos. E a melhor forma de acelerar e mudar os seus resultados é mudando a tua mentalidade, teu mindset. Quando você tem um mindset moldado, transformado, melhorado, tudo fluirá muito bem para você. Então, pega essa chave e começa a aplicar na tua vida. Primeiro de tudo, eu quero dizer que você é corpo. E o nosso corpo é como uma máquina, é como um carro. E se você vai ter um carrão maravilhoso, uma Ferrari, se você tem um Porsche, eu estou dando exemplos de carro, uma BMW, e tu bota uma gasolina ruim, vai atrapalhar o ciclo de vida do teu carro, vai atrapalhar tudo. Então você é como se fosse um carro, estou te dando um exemplo. Se você coloca comida ruim no teu corpo, na tua máquina, se você tem um estilo de vida totalmente errado, o teu corpo vai sentir, a conta vai chegar. Se você não quer ficar sendo alimentado pelos teus filhos, trocado pela tua esposa, pelo teu filho, por alguém que você nem conhece, se você quer ter saúde, quer envelhecer bem, e se você quer performar bem no presente, você precisa cuidar da tua máquina. Cada um tem a barriga que merece, como já disse, né? Paulo Vieira. Então, se você não cuida do que você come, se você não faz exercício físico, vai chegar uma hora que a tua máquina vai enferrujar, ela vai parar. Ela não vai te dar energia para você conquistar, para você realizar os teus sonhos, para você correr atrás das suas metas. Para realizar tem que ter energia, tem que ter brilho nos olhos. A máquina tem que estar boa para rodar muito bem, correr muito bem a corrida da vida. Então, se você não cuida do teu corpo, desculpa, tua caminhada vai acabar muito rápido. Cuida do teu corpo. Olha o que você está se alimentando. Faz uma atividade física. Vê o que não está bom aí, tira o que está ruim. Coloca o que é bom. Muda o estilo de vida, porque sucesso é ter um estilo de comportamento, de vida saudável que funciona. Se o teu corpo está doente, ele vai impactar no teu trabalho, no teu relacionamento amoroso. Se o teu corpo, se você não está numa performance boa, até para namorar tá difícil. Então, para de ficar com esse conceito de aceite-se como você é. Você não tem que aceitar nada se não tá bom. Não aceite. Não se conforme com o que não está bom. Nós encontramos muitas pessoas que se conformaram. O relacionamento tá ruim. Empurra com a barriga. O corpo tá ruim. Eu tenho que me aceitar, que eu sou assim. Que nada. Claro que não. De forma alguma. Meu trabalho é uma merda. Eu não ganho o que eu mereço. Ou talvez eu não produzo o que eu mereço. Deixa assim mesmo. Então, cada um tem aquilo que cultiva, aquilo que planta. Então, tira esse conceito errado de que se não tá bom, vai assim mesmo. Sai dessa vida. A vida é curta para ser pequena e você precisa decidir viver o melhor que você puder enquanto você está aqui. Então, muda. Te convido a mudar para melhor. E quanto mais o tempo passa, mais nós podemos ser melhores ainda. Então, tira essa crença negativa de que te aceita do jeito que você tá, te aceita do jeito que tu és, que nada, não, isso é mentira, isso é uma ilusão, isso é uma zona de conforto desconfortável e que não faz você viver o ilimitado, viver as melhores experiências da tua vida. Cuida do teu corpo, da tua máquina. Segundo, nós somos mente. Cuida da tua mente. A cabeça é a capital do corpo. Se o teu raciocínio, se a tua mentalidade, o teu cérebro, se tua mente não tá boa,
teu corpo já era. E aí tem um ditado que diz, se a tua mente tá boa, teu corpo aguenta quase tudo. A mente é a capital do corpo. Como você tem cuidado da tua mente? Como você tem se desenvolvido intelectualmente? Como você tem se preparado para a vida? Quais são os conceitos que regem a tua jornada enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto companheiro, companheira, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto filha? Quais são os conceitos que regem a tua vida, a tua jornada, as tuas decisões? Eles estão te dando resultados positivos? Se não, está na hora de mudar. Se sim, você pode ainda viver melhor. Porque não existe nada de bom que não possa ser melhorado. E a questão da vida é evolução, multiplicação, melhorar. A gente não foi feito para estacionar, a gente foi feito para evoluir. Então, como anda o teu conhecimento intelectual, o teu desenvolvimento da mente, os teus conhecimentos sobre diversas situações? Quantos livros você tem lido? E eu vou dizer para você, se livra da cultura inútil, porque hoje existe uma disputa pela tua atenção e pela minha, como nunca antes. São informações, insights e conhecimentos que te deixam uma pessoa obesa mental, ou mentalmente, te traz uma obesidade mental que não te gera resultado nem ganho positivo. Então, invista naquilo que tem retorno plausível. Retorno bacana. Então, quantos livros você tem lido? Como você tem aperfeiçoado o teu conhecimento, a tua intelectualidade, teu cérebro? Como aprender melhor sobre relacionamento, sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal, sobre performance, sobre o amor, sobre ser amado, sobre conquistar o que você nunca conquistou, sobre fazer novas coisas. Mentalidade. Mentalidade. Como você tem trabalhado o teu intelecto? Como você tem trabalhado as suas emoções? Porque 80% do ser humano é emoção. Como você tem trabalhado tudo isso? Está na hora de melhorar. Para ser um CPF de sucesso, acima da média, é necessário trabalho, investimento. E o nosso ativo maior é o tempo. Onde você coloca o seu tempo é onde estarão os teus resultados. Onde você coloca o seu tempo é onde estarão os teus resultados. Coloque tempo naquilo que vale a pena. Não perca tempo. Não perca tempo. Tempo é vida. Não perca tempo. Multiplique seu tempo. Invista tempo no que realmente é positivo. E nós somos seres também espirituais. Nós somos seres espirituais. Mente, corpo e espírito. Existe o nosso lado cientificamente, no nosso cérebro, nossa composição espiritual. E nós precisamos alimentar o nosso espírito, a nossa conexão com Deus, com o ser superior, com quem você quiser chamar. Mas é necessário nutrir o espírito, esse ser superior que se chama Deus. Nós precisamos ter essa conexão para preencher a lacuna que fica em nossas vidas, o espírito. Muitas das vezes a gente dorme e acorda cansados. Muitas das vezes a gente não consegue dormir. E aí tu toma remédio, você faz um monte de coisas para resolver e não resolve. Porque o teu problema é espiritual. O teu espírito está cansado, a tua alma está cansada. E é só espiritualmente que você resolve muitos problemas. Se a tua vida espiritual não está em conexão, não está equilibrada, você está totalmente desestruturado. Você está com sua retaguarda aberta e fraca e você não consegue resolver os problemas da melhor forma possível. Você não consegue encarar a vida como deveria se o teu espírito estivesse forte. Então você é um ser espiritual, quer você queira ou não, a tua alma anseia por essa abastância espiritual. E se você não dedicar tempo e ter uma conexão plena, positiva com o ser superior,
que preencha o teu vazio, o teu ser, que te dê discernimento, que te dê paz em meio à guerra, você não vai performar bem, você será altamente infeliz. Você será uma pessoa totalmente dependente de remédios. E se o espírito está assim, com certeza os teus resultados não serão os melhores. Então entenda, nós somos seres espirituais e precisamos dessa conexão com o espírito maior, com o ser superior, com Deus, que coloca em ordem o nosso mundo interior, que dá paz ao nosso coração, dá equilíbrio e que nos dá sabedoria, que é o que todos nós precisamos em todos os momentos da nossa vida. Quanto é que você tem se conectado com Deus? Quanto tempo faz que você não conta para Ele os segredos da tua alma? O quanto tempo faz, ou se isso nunca aconteceu, de você descobrir exatamente quem Ele é e como Ele atua na sua vida? Se permita conhecê-lo, se preencher desse ser superior que trará equilíbrio para a tua mente, para o teu corpo e para o teu espírito. Quando os remédios não resolvem, quando você dorme e acorda cansado, você precisa acalmar, você precisa preencher o teu espírito com aquilo que é espírito. Então, invista na tua vida espiritual, porque uma vida espiritual acima da média, uma vida espiritual conectada com a fonte, ela reage, ela resolve, ela encara tudo de forma muito diferente e de forma positiva. Mente, corpo e espírito. É necessário você cuidar dessas áreas da sua vida. Uma é como um tripé, uma depende da outra. E se uma estiver faltando, as coisas não vão funcionar. Eu quero deixar aqui 12 princípios bem rápidos para você viver a sua melhor versão, para você cultivar a melhor pessoa que você puder ser na tua vida em 2023. Primeiro ponto é o seguinte: você está no labirinto ou você já encontrou o seu pote de ouro? Muita gente está no labirinto, ela não sabe para onde vai, ela não sabe onde está, ela não sabe como chegar a um pote de ouro, ela não sabe, ela está perdida em um labirinto. Se você está perdido na vida, eu te convido a buscar respostas e encontrar um caminho, seja na vida profissional ou na sua vida pessoal. Eu estou aqui, nós estamos aqui para te ajudar a encontrar o caminho. O pote de ouro é quando você está nas suas realizações, realizando em plenitude aquilo que você nasceu para realizar. Onde você está? No labirinto ou no pote de ouro? E onde você deseja estar? Onde você está agora e onde você deseja estar? É preciso uma clareza de onde você está e para onde você quer ir. Então, escreva onde você está. Será que você está gostando do seu resultado hoje? Será que você não pode ser melhor? Depois, valores. Tenha valores, não se corrompa. Gente, é tão fácil as pessoas se corromperem. As pessoas estão se corrompendo por nada. Uma proposta aqui, uma outra ali. Um prazer momentâneo aqui, um outro ali. Um roubo aqui. Não. As pessoas estão se corrompendo por nada. Ou por tudo. Não se corrompa. Se você tem valor, isso perpetua. Se você se vende, se corrompe, cara, você vai ser esquecido. Não se corrompa, nem mulher, nem homem, nem ninguém. Não se corrompa. O mundo está, em alguns aspectos do caos, pela corrupção. As pessoas se vendem por ganhos passageiros que mancham a imagem, sabe, o nome. Não vale a pena, não vale a pena. A vida é um plantio e se você plantar errado, tu vai colher muito errado. Vai colher vento, vai colher tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. Não se corrompa por nenhum ganho, por nenhuma proposta, por nenhum prazer imediato. Não se corrompa.
Outro, acabe com a preguiça. A preguiça tá ferrando com a tua vida, cara. Tá ferrando com a tua vida, com os teus resultados. As pessoas têm preguiça de sair da merda da zona de conforto e ir buscar o que desejam. Para de desculpa. Vai lá e faz. Seja madura emocionalmente. As pessoas são preguiçosas. Preguiça de aprender, preguiça de fazer, de andar 1 milha, 2, 3 a mais. Tira a preguiça da tua vida, ela tá ferrando com você. Quem vive de preguiça, colhe escassez. Escassez das piores possíveis. Então, saia da zona da preguiça e seja um fazedor, uma fazedora, um realizador. Ok? E pare de ter dó de você, do autocoitadismo, do vitimismo. Olha pra mim como eu sou um coitado, uma coitada. Olha o que fizeram comigo. Para com esta coisa, com esse comportamento medíocre de ter dó, de coitadismo de você mesmo. Aprenda com as tuas lágrimas, transforme as tuas lágrimas em diamantes. Aquilo que é a tua maior dor, na verdade, esconde o maior propósito da tua vida para o teu crescimento. Para de ficar com dó das oportunidades que você não tem, de se transformar em vítimas. Para de se comparar. Vou dizer para você, segura essa frase. Faça o que você pode com o que você tem, onde você estiver. Pare de dar desculpas, pare de ter dó de você e faça o que você pode com o que você tem, onde você estiver. Isso muda tudo, muda os seus resultados. Faça você sua própria sorte. A sorte, ela encontra a gente trabalhando. Sorte, na verdade, é a oportunidade que te encontra pronto. Não existe sorte. Existe que você já estava pronto, preparado. Eu estava numa situação onde tinha algumas pessoas, uma boa oportunidade. E as pessoas que não estavam prontas, que não têm conhecimento, que não têm visão, não viram a oportunidade. E as que estavam prontas, mentalmente, intelectualmente, pegaram aquela oportunidade, fizeram um pote de ouro e geraram a oportunidade, fizeram sua sorte. Faça você sua sorte todos os dias, se prepare todos os dias e encontre aquilo que você deseja. Faça com que as coisas conspirem do jeito que você deseja. Não fique esperando que alguém terá dó, misericórdia de você e fará alguma coisa, porque não vai. Se você aí não planejar o teu futuro, ninguém vai fazer, ninguém vai estar nem aí para você. Então para de ficar terceirizando a responsabilidade. Não tenha dó de você. Seja uma pessoa que faz a própria sorte. Quando te disserem não, diga não para o não. Não aceite não como resposta. Vai lá e faz. Vai lá e faça. Faça o que você pode com o que você tem onde você estiver. Mas faça. Haja. Porque é isso que diferencia aqueles que são do que aqueles que não são. Seja feliz todos os dias. Felicidade é decisão, é enxergar a vida com otimismo, é estar perto de pessoas que te amam, que me amam, que nos amam. Felicidade está nos detalhes de como encaramos a vida e nos detalhes das coisas. Você pode ser feliz todos os dias, você não precisa esperar o fim de semana para ser feliz. Coloque significados certos para tudo que você faz a todo momento e você encontrará a felicidade ali. Felicidade é questão de ser. Seja feliz todos os dias, porque a felicidade precede o sucesso. Já diz pesquisas de Harvard. Então entenda. Seja feliz todos os dias, fazendo o que você faz. Busque paixão, brilho nos olhos. Seja feliz todos os dias, procure essa felicidade, internalize essa felicidade. Porque você pode mudar toda e qualquer circunstância, mudando o significado e olhar de como você enxerga as coisas. Tenha muita gratidão. A gratidão, quimicamente, gente, ela traz para nós ganho, saúde, felicidade e crescimento em física quântica. Gratidão não é educação.
Educação é você agradecer para não ficar feio. Gratidão, educação é você se comportar de uma forma que esteticamente, de forma exterior, você não faz feio na fita. A educação te faz sair bem na foto. Mas a gratidão é algo que emana de dentro para fora, que gera em você neurotransmissores, hormônios, neurohormônios, que vão te ajudar quimicamente a mudar a química do teu corpo, a ter sentimentos positivos, né? Sentimentos que trazem saúde e bem-estar para a tua vida. Seja uma pessoa grata, com todos os ônus e bônus da tua jornada. Siga a tua vida com gratidão. Gratidão na educação. Gratidão é comportamento. Gratidão é sentimento. Gratidão é olhar a tristeza e sorrir para ela. Aprender com ela. Gratidão é retribuir com tudo que você tiver e puder a você, a Deus, ao universo, a todos. Por tudo. Gratidão. Gratidão cura. Humildade, mente superior. A mente superior é a mente mestra e ela entende que ela sempre precisa aprender. A mente superior entende que existem outros que sabem mais e você decide aprender cada vez mais. A mente mestra te faz uma pessoa humilde o suficiente para crescer 10 vezes mais todos os anos. Tenha uma mente mestra, seja humilde e entenda que você não sabe o suficiente, você não sabe tudo. Sempre faltará mais conhecimento. Seja um eterno aprendiz. Crie valor pessoal. Quanto vale a tua imagem pessoal? Se posicione. É importante você se posicionar corretamente. As pessoas têm o resultado de acordo com o seu posicionamento. Quando você se posicionar corretamente, você será valorizado como você deseja. Você irá ganhar dinheiro como você deseja. Tudo está a ver com o seu valor pessoal. Esse valor pessoal envolve conhecimentos diferentes, comportamentos diferentes. É 10%. Esse é 10% da massa. A massa faz X, você é 10%. Você faz Y, Z, você faz diferente. Isso é criar valor pessoal. Tenha foco e persistência. Sem foco e sem persistência, você e eu não chegaremos a lugar nenhum. E equilibre todas as áreas da sua vida. Eu já disse que você tem que ser feliz na saúde, na tua vida financeira, na tua vida familiar, na tua vida amorosa, você com você mesmo. Você precisa equilibrar todas as áreas da sua vida e ser abundante. Deus te criou para a abundância. Ele veio para que você tenha vida e a tenha abundância. Então, seja feliz e com esses passos você consegue externar a tua melhor versão. E você sendo a sua melhor versão, você estará pronto para viver os melhores dias da sua vida até então. Um forte. Com o quadro 10%. Nós temos as notícias do portal à tarde, né, que você também pode acessar através do tviplay.com.br e ter todos os detalhes sobre as notícias. Aqui, ó, um homem é preso suspeito de matar enteada e namorado dela em Brotas. O padrasto ainda teria se deitado em poça de sangue das vítimas para fingir que estava morto. Aí você sabe os maiores detalhes acessando o portal à tarde. Operação Falso Consórcio. Polícia cumpre mandatos contra golpistas de plataformas digitais. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em 3 estados. Tá aqui as notícias, principais notícias do Jornal à Tarde. Em Porto Seguro, o garoto morre após se afogar em piscina de hotel. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira de ontem. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do afogamento, né? Temos que ter cuidado com as nossas crianças. Estamos encerrando mais um programa TVI News hoje. Quero agradecer a sua audiência e para dizer para você continuar aqui conosco na programação da TVI. O próximo programa é o Alerta Cidade. Muito obrigada. Até amanhã com fé em Deus.